Olá, seja bem-vindo a mais um Agroband, hoje diretamente mais uma vez aqui do Tecnocampo, essa vitrine tecnológica da Campos Verdes, e é de onde o Amaro traz a nossa primeira reportagem do programa. Olá Kleber, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Agroband, mais uma vez aqui direto do Tecnocampo virtual, Tecnocampo 2021, de uma forma diferente em virtude da pandemia, mas é claro, a Campos Verdes sempre ao lado do homem do campo, trazendo o melhor da tecnologia do agronegócio. A gente vai conversar para iniciar o programa de hoje com o Cássio Tormena, ele é professor agrônomo da Universidade Estadual de Maringá, fala sobre manejo de solo, qual a importância do manejo que o produtor precisa fazer para ter um resultado bonito desse aqui, ó. Uma soja bonita, grande, vistosa e carregada, como a gente vai mostrar nesta primeira reportagem, Kleber. O solo tem que oferecer o que a planta precisa de comida, né? Ou seja, os nutrientes que ela precisa para fazer todos os seus componentes de produção. Então, para isso, você precisa, primeiro, né, o que nós temos que pensar assim, qual é o estoque de nutrientes que eu tenho, qual é a disponibilidade de nutrientes que eu tenho. Então, eu sempre digo assim, ó, digo o seguinte, a primeira coisa que o produtor tem que fazer ter uma boa amostragem de solo para retratar fielmente o seu estoque de nutrientes no campo. A partir disso, vamos fazer o quê? Vamos estabelecer o que é que nós precisamos fazer em termos de recomendação de calagem, de gessagem, de fertilizantes, para fazer o quê? Posicionar em termos de dose, de fontes, o que ele precisa para ter um sistema produzindo bem. Então, fazer uma amostragem bem feita, né? Estabelecer uma estratégia de recomendação adequada, isso é muito importante. Depois, o que nós precisamos? Nós precisamos que o sistema radicular dessas culturas tenha acesso a nutrientes. Porque uma vez que eu forneço agora os nutrientes na forma de adubos e corretivos, a segunda pergunta vai ser o seguinte, olha, as culturas têm acesso a todo esse investimento que eu fiz? Então aqui nós temos um exemplo bem prático, né? Para mostrar duas situações muito práticas. Para dizer o seguinte, eu tenho a disponibilidade de nutrientes igual nessas duas áreas, mas o acesso que essas duas plantas tiveram foram completamente diferentes em função do quê? Em função das condições que o solo ofereceu para o desenvolvimento sistemático. Então veja, quem é que vai colher mais? É só vocês olharem aqui, né? Então vai colher mais quem teve o quê? Mais acesso à água, a nutrientes. E isso é muito importante. Como é que a gente faz isso? Então veja, nós estamos trabalhando todas as nossas lavouras, a maior parte delas, em sistema de plantio direto, né? Então veja, nós precisamos de construir espaços porosos nesses solos para que eu tenha, além de ter infiltração de água, eu tenha aeração e as raízes das plantas possam acessar, né, camadas mais profundas onde a água está disponível. E ao mesmo tempo também que eu tenha condições de acesso à água, mas num período úmido como nós tivemos agora, que eu tenho oxigenação no sistema radicular, né? Então a gente está vendo muitas lavouras, eu tenho dito assim, que estão com Covid aí, porque na realidade é o seguinte, está faltando oxigênio, né, num período úmido prolongado. Então isso é indicativo de que vai acontecer o quê? Vai ocorrer uma restrição do sistema radicular, vai haver uma série de problemas que a gente tem visto nas lavouras, e no final a consequência disso é de a gente ter uma produtividade menor. Quer dizer, fizemos todo o investimento, mas precisamos agora que o solo ofereça as condições. Então isso nós vamos chamar das condições físicas do solo. E junto com as condições físicas vem as condições biológicas. Então como é que eu tenho um manejo para ter condição física e biológica, né, adequadas para que eu possa explorar todo o potencial nutricional que eu tenho no solo? Então isso envolve da gente pensar em ter uma sequência de culturas compatível, né, um mínimo de rotação de culturas que é fundamental, né, porque se eu faço um rodízio de plantas na minha área, eu começo a ter redução dos problemas de doença, eu começo a ter sistema radicular mais robusto, eu começo a acumular matéria orgânica, eu começo a ter um sistema que sustenta mais, né, você ter plantas altamente produtivas respondendo à tecnologia que nós colocamos. Dentro desse esquema de ter um controle da compactação, entra a rotação. Eu preciso de cobertura também. Cobertura de solo atenua em torno de 20% a 30% do efeito do tráfego de máquinas. Então isso é uma estratégia de contenção da compactação, ou seja, de prevenção da compactação através de cobertura. Então eu preciso também de um rodízio de raízes, por quê? Porque raízes diferentes vão ter oportunidades
diferentes de acessar o sistema poroso. Então eu vou controlando o sistema. E, eventualmente, havendo um diagnóstico, a gente tem que fazer uma descompactação mecânica mesmo. Mas isso precisa de um diagnóstico bem feito de campo.